Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. 16 graus é a temperatura em Criciúma, segundo a estação meteorológica da SATIC, e 87%, deixa eu confirmar aqui, 87%, 88% a umidade relativa do ar, já anoitecendo no sul do mundo. E se você quiser interagir conosco, 984410010 é o nosso canal de comunicação, nosso zap. Cadê a nossa galera? Hoje tá todo mundo quietinho aqui, né? A Elis, da Bonecas da Magnólia. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Elis. Ela fez um post tão bonito hoje, lembrando a participação dela aqui no Multiverso. Que foi um marco na vida dela e foi um na nossa aqui também, né? Porque receber quem a gente só conhece do outro lado da telinha é muito interessante, né? Muito gratificante. E é muito legal que você que tá nos ouvindo pode estar aqui conosco um dia, viu? Porque todo mundo tem uma boa história para contar. Com certeza. Tem uma história de inspiração, assim como o nosso convidado, o Matheus Dutra, escritor, poeta, está aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É uma honra enorme para mim estar presente aqui hoje. E eu não esperava um convite como esse. E espero poder contar ali um pouco de como foi o processo. E, enfim, interagir o máximo que eu puder. Que vozeirão! Pois é. Tem que modular o microfone. Uau, nossa! Tá, tu tá cursando jornalismo, tá pensando em ir pro rádio? No caso, o meu plano seria mais um meio investigativo, mas eu já atuo de maneira comunitária numa rádio no final de semana, no Balneário Rincão. Sério? Sim. E pega no dial? Quando eu estiver lá no Rincão, eu vou conectar. É uma web rádio, no caso. Faz pouco tempo que foi formada e também está sendo estruturada. Então, por enquanto, está em formato só web. Que legal! Que legal. Jornalismo investigativo. Gostei desse começo, antes de falar mais da história desse garoto Matheus Dutra, que eu já tô bem interessada. Eu também pensava assim, mas assim, é tão pouco hoje no Brasil, assim, que se investe, assim, né? Bem que parece que... nichada. Mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma necessidade muito grande, porque hoje a gente tem que ter empresa de checagem. Não, isso é o né? Por conta das notícias falsas que são espalhadas pela internet. Eu acho que o investigativo dentro desse contexto, ele vem bem forte. Eu já ouvi falar numa das palestras que eu presenciei, tanto... se eu não me engano, na época foi na SATIC, que o jornalista hoje em dia, ele não tá mais se portando, não tá mais atuando tanto em produzir notícia, no caso. Ele tá mais atuando em desmentir notícias. Boa. Então, a checagem de fatos hoje é um dos fatores mais primordiais, eu diria, né? No mundo de várias transformações geopolíticas, uma estrutura política também bem densa, né? Então, são muitos os fatores que acabam propiciando ali para a criação de fake news. Sim. Então, o jornalista, o profissional dessa área tem que estar preparado. E dentro dessa área que você falou que quer ir pro lado investigativo, né? E a gente está falando aqui de uma área e não de um veículo. Dentro disso, você pode ir no rádio, TV, internet, né? Jornal, impresso a gente já não vê mais tanto, mas, enfim, tudo no meio digital. Dentro disso, você já está escolhendo algum caminho? É um pouco delicado ainda, são muitas vertentes, eu tô tentando me desdobrar em cada uma delas para ver qual me encaixa melhor. Atualmente eu tô gostando muito do meio do rádio, né? Não posso negar sobre isso. Mas eu até perguntar, tem uma influência dos podcasts investigativos que ganharam aí um holofote nesses últimos tempos? Sim. Tem? Sim, com certeza. Mas também é um contexto bem gritante, tanto a questão um pouco da minha nerdice, né? De ver programas, né, mais voltados ao lado investigativo. Então tudo acabou influenciando um pouco para que eu, no momento, optasse por esse lado. No futuro eu não sei se minha visão vai mudar, mas vamos caminhar até lá, né? O investigativo pode ser tudo, né? Tudo, por exemplo. Exato. Tem vários documentários. Eu gosto de assistir documentários por estar também trabalhando na TV, ouvir podcast não gosto de ouvir o que a gente faz aqui na 92. Mas assim, é muito legal. É um trabalho realmente diferenciado, que requer trabalho, e por isso que eu falei, né? Às vezes há pouco investimento. O trabalho que vocês estão fazendo aqui na 92, com o Rock Sul em Cena, é investigativo. A Lizzy tá mandando bem mesmo. Vou dar os créditos a ela porque ela vai atrás da informação. Porque vocês estão contando uma história que nunca foi contada, estão investigando e trazendo fatos. O investigativo não necessariamente precisa ser algum furo de reportagem. É aí que eu queria entrar nesse assunto. Exato. Hoje, furo já não é mais tão importante no jornalismo. O importante é contar a história, porque né? todo mundo tem um celular, todo mundo tá monitorando o tempo a toda hora. Então o furo vem da pessoa.
pessoa, que não é um jornalista. Se contar as inteligências artificiais, que podem muito bem moldar a história de um lado bem negativo e totalmente mentiroso, claro. E por isso que vem aquilo que o Matheus disse hoje na academia, dentro das faculdades, que se fala mesmo no jornalismo, é que a gente tem que estar comprovando e checando. O nosso papel hoje é dar credibilidade a uma informação que vai se espalhando de forma falsa. Isso. Existia uma polêmica até um tempo atrás que todo jornalismo era investigativo. No entanto, a gente sabe hoje em dia que existem vertentes, né? E o jornalismo atual que a gente vê no cotidiano mesmo é o hard news, né? Aquela notícia um pouco mais corrida sobre o dia a dia e não dá tempo de apurar tanto, né? Então, o investigativo traz justamente essa apuração mais profunda dos casos. Exatamente. Adoro. E o que a gente faz aqui é investigativo também, porque a gente abre Com espaço, certeza. não é hard news. Aqui nós ouvimos histórias de inspiração como a sua. Você é de onde? Conta como é que você começou. Tem 3 livros escritos, né? Já publicados? Eu tenho 3 livros publicados de minha autoria e mais um, no caso, que eu fui de coautoria, né? Que eu participei de uma antologia faz, acho que uns 2 meses atrás. Tá, vamos lá. Quais são os seus livros? O primeiro que eu lancei em 2021 se chama Versos Transcorridos. Não julgue um livro pela capa. Desde pequeno eu gostei muito, assim, de escrever poesias. Só que era aquela questão, né? Era meio delicada um garoto, digamos assim, escrever poesias. Tá. Então, eu acabava escondendo de todo mundo, deixando a gaveta e deixava. Então, depois que terminou o ensino médio, eu decidi que queria fazer algo diferente com elas. As uni, né? Escrevi mais um pouco e saiu meu primeiro livro. Que a primeira parte é uma poesia, uma história de um garoto do início da infância dele até perto da fase adulta, tudo contado em forma de poesias. A segunda parte é sobre críticas sociais, a terceira é sobre sentimentos e também tem uma quarta que é um pouco mais sobre o contexto e o que se contar ali sobre o livro. Quem te inspirou na poesia? Me inspirou... Eu diria que na minha infância eu não tive assim uma inspiração direta. Eu gostava de escrever. Na verdade, eu sempre gostei de escrever contos e crônicas. Legal. Adoro também. Mas por alguma razão meu cérebro falava, não, vamos escrever poesia. Poesia. Eu também tive um caderninho de poesia que sumiu na minha vida, mas eu também comecei escrevendo poesia. Até viu? porque na escola é o que ensinam mais quando a gente vai pra essa área de escrita criativa, de uma escrita mais solta, a poesia, o AB é o que pega. Não, interessante, até porque a rima faz parte pra gente ter, Isso, né, o aprendizado ali, mas o interessante é que os nossos maiores poetas são homens, e eu concordo contigo, realmente não se via homens, não é que não via homens, mas não se estimulava. Não é muito comum, no caso. Hoje, a gente vê muitas crianças que adoram rimas, as batalhas de rimas, de internet, que elas estão fazendo poesia, elas vão brincando, vão escrevendo, mas dentro dessa, digamos assim, outra narrativa, que não deixa de ser uma poesia, né? Porque, por exemplo, uma batalha de rima, rap, ritmo e poesia, né? O próprio nome já diz, né? O rap é isso, é Rhythm and Poetry. Ah, pronunciei certo. Então, assim, é legal. Mas vamos lá, daí o livro de poesia, que mais? Daí eu tenho também um outro livro chamado Pensamentos Desconexos, que eu acabei me empolgando, né? Depois que eu lancei meu primeiro livro, com 19 anos, que eu tinha acabado de completar 19 anos. E essa produção do meu primeiro livro, ela foi um pouco diferente. Por quê? Na realidade, eu tinha acabado de sair ali do meio do ensino médio, tinha passado um tempo mais de introspecção e todo o processo de escrita, correção, também de produção, né? Eu fiz tudo sozinho. Ninguém sabia que eu estava produzindo, né? Só uma pessoa sabia, que era um amigo meu, que ele produziu a capa. Senão ele nem ia saber também. Também nem ia saber, só depois de publicar. Exatamente. E na parte de mandar para uma editora, foi uma das partes mais complexas. Por quê? Né? Primeiro, querendo ou não, eu era um jovem, negro também, e muitas editoras negaram, e também teve questões de cunho racial, né? Então... 2024 a gente enfrenta isso ainda. Isso. Quer dizer, no seu caso não era 2024, 2021, mas é recente. Mas bem foi recente, ontem ali, fato. não acredito. E daí, então, houve essa negativa, mas daí você conseguiu. Isso, daí eu consegui passar por todos esses empecilhos, lancei meu livro na época na livraria
tem ponto e vírgula ali legal. do shopping Eles dela. dão um baita apoio pra cena. Nossa, aqui, né? Rodrigo, meu parceirão. Nossa, ele é demais. Sim. Daí conseguiu publicar. E consegui publicar. E depois desse período eu pensei, se eu tive toda essa dificuldade e conheço também jovens que têm essa facilidade para escrita, vou tentar fazer algo diferente de uni-los e tentar lançar um livro ali em conjunto. Legal. Então nasceu o livro Pensamentos Desconexos, que a gente uniu, né, uma parte de poesias, depois outra de contos e outra de crônicas. Sim. Né? Então tem o Eclodindo Poesias, Pensamentos Desconexos e os Versos Transcorridos. Na verdade, o Versos Transcorridos é um só. Ah, sim, entendi, né? O nosso querido Eliel, maravilhoso amigo do Matheus, botou aqui na pauta. E assim, o seguinte, como é que foi o seu começo? Porque eu sei aqui, né? Agora você nasceu em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Em 2001. Você tinha dificuldade para leitura. Isso. Você foi ler mais tarde. Como é que foi isso? Isso. Na verdade, foi um processo bem delicado assim, porque onde eu nasci, no Rio Grande do Sul, já era uma cidade que não tinha tanto recursos para alguém, digamos, diferente, né? Na época, diziam que eu tinha um traço de retardo mental, né? Por conta que eu tinha uma dificuldade muito grande ali no desenvolvimento intelectual. Na comunicação, sim. No geral. No geral. Tanto questão de matérias como matemática, filosofia, português, enfim, tudo eu não me desenvolvia. Tá. Né? E eu fui começar a aprender mesmo a ler e escrever com 8 anos de idade, né? O que já foi bem atrasado ali pra minha idade. No entanto, depois que eu comecei a ler e escrever, virou meu hiperfoco. Olha só. Olha só. Porque isso pareça. às vezes desacredita os pais, enfim, né? Mas olha só, tudo certo, cada um no seu tempo, né? Eu acho que hoje tem muito disso. Eu vejo as escolas também trabalhando isso. Nós temos também a questão do desenvolvimento, por exemplo. Não é o seu caso, mas no espectro autista, como a gente vê que hoje o diagnóstico está ajudando muitas crianças a se socializarem, né? E isso é interessante. E hoje você vira um autor de livros, se expressa bem, tem uma voz, já tá na rádio comunitária. Estamos caminhando. E na verdade foi só depois de todo esse período, né? Ali em 2022, depois de ter lançado os 2 primeiros livros, que eu fui procurar uma neurologista e descobri que de fato eu tinha autismo, né? Que é algo genético, e TDAH. Uma mistura ali, um complô dos dois. Bom, aí eu imagino que você ter o diagnóstico facilitou ainda mais para entender o seu processo e potencializar o que você não sabia antes e fez meio que intuitivamente, né? Imensamente. Né? A pessoa com um traço diferente psicológico, ela precisa saber, né, que conhecer esses traços não significa se adaptar ou fingir ser outra pessoa, mas sim conhecer si mesmo e poder ser mais livre, né, na sua comunicação. Exatamente. Então, quanto mais eu fui me aprofundando nessas questões, eu consegui me desenvolver melhor. Né? E tô na caminhada hoje em dia. Ai, que coisa linda. Não é uma inspiração, Ale? Não, quando eu conheci ele, eu falei, não, vai ter que contar a história no rádio, não tem como passar batido. Foi bem aleatório. Foi muito legal, né? foi bem aleatório mesmo. Hoje você faz jornalismo na Unesc? Se formou em quanto tempo? Eu me formo no final do ano que vem. Se tudo der certo. Vai. Assim seja. Sim, muito legal. Teve um ouvinte aqui, depois eu vou ler o nome dele. Eu vou ver se depois do intervalo eu vou conseguir ler a mensagem dele. Tá? Que eu acho um tema bem legal pra gente fazer um debate aqui, tá? Eu sou jornalista formada, tenho uma ética, né? Eu sou da escola ainda da credibilidade, da isenção, né? Que se eu tô num veículo que mente, eu não vou trabalhar nesse veículo, né? Enfim, como é que a academia trabalha isso hoje, né? Essa questão não é doutrinações, mas militância política dentro dos veículos de comunicação. Então, na realidade, todas as instituições de ensino que eu passei, que não foram poucas, né? Foram 3. Você estudou na UFSC, na SATIC e agora tá na Unesc. Exatamente. Foi uma trilha bem grande, assim, para descobrir onde eu poderia desenvolver mais essa parte da academia. Todas foram excelentes, com toda certeza. Todas trouxeram um pedacinho de mim, me moldaram ao seu modo. Só que, enfim, N questões da vida que eu tive que ir me mudando, né? Tanto na questão da UFSC, foi na época da pandemia. Foi aula online, não se adaptou, né? Isso, exatamente. Daí a SAT, que depois teve complicações mais do lado financeiro, que eu tava passando uma época complicada. E agora na Unesc eu tô conseguindo me desenvolver. Né? Mas todos prezam imensamente pela questão da ética do jornalismo, de
correr atrás dos fatos, né? Não somente pegar a notícia pronta, mas aprofundar para ver se de fato aquilo é verdade ou não. E no meio político, né? Também é prezado ali a questão da imparcialidade. Isso aí ainda eu acho que o discurso não mudou, mas a gente vê que na prática, né? Deixa eu só acreditar aqui o nosso querido ouvinte, o Sander. Certeza. Na prática, né, Sander, não é bem assim que ocorre, né? Olha, Matheus, foi tão bom, Ale, muito bom, né? E eu gostei do nosso bate-papo, assim. Foi aleatório. Você tá estudando, a gente conheceu um pouquinho da sua história. Como é que faz para comprar o seu livro? Tem à disposição? Então, o meu último livro, chamado Eclodindo Poesias, ele tá presente hoje em dia na Livraria Catarinense. Sim. Que legal. Né, lá no Nações Shopping. O Eclodindo Poesias. Isso, que tá é o lá, meu último livro. Lá na Livraria Catarinense. E Mateus, os demais dá pra comprar no Amazon. no Amazon, é só digitar. Massa. Repete o nome dos livros mesmo? Claro. Versos Transcorridos, Não Julgue um Livro pela Capa, né? Eclodindo Poesias, Pensamentos Desconexos. Tá bom, Matheus, volte sempre, Não, viu, e querido? fala também seus contatos na rede social pra galera que por quiser favor. acompanhar esses processos também. Sim. Pra quem quiser me contactar, nem Isso. seja pra conversar como foi um processo, que eu acabo conversando com outros artistas também para ajudá-los, né? É @umsimplestrovador. No Instagram, que lindo. tá bom? Demais. Muito bom. Adoramos a conversa. Intervalo, fique agora com a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Não saia daí.